Olá, meu amigo, minha amiga, como você está? Você está bem? Uma grande alegria, uma grande satisfação iniciarmos neste momento o estudo da lição da Escola Sabatina. A lição do segundo trimestre do ano de 2026. Essa lição aqui maravilhosa. Olha mesmo, crescimento e relacionamento com Deus. Aproveite, porque sem sombra de dúvida o relacionamento é algo fundamental na vida. Você se relacionar com Deus é de fundamental importância para que você saiba como se relacionar com o seu próximo, como se relacionar consigo mesmo. Tem pessoas que vivem em conflito consigo mesmo. E essa lição, ela tem nos ajudado a compreendermos esse diálogo, principalmente com o nosso Deus, que é o nosso Criador, o nosso mantenedor, o nosso Salvador, o arquiteto do universo, o Criador de todas as coisas. E nós estudamos já 2 lições sobre o estudo da Palavra de Deus, porque a Bíblia é a Palavra de Deus. E você sabe que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Você sabe também que seca-se a erva, cai a sua flor, mas a Palavra do nosso Deus permanece para sempre. E quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós estamos ouvindo a voz de Deus, porque a Bíblia é a palavra de Deus. O imperador Dom Pedro II ele dizia: a Bíblia, quanto mais eu a leio, mais eu a amo. E você, o que você tem feito com a palavra de Deus? Ela não é um amuleto da sorte que você deixa aberta em um canto, no Salmo 23 ou no Salmo 91 e fica aguardando receber alguma bênção. Não, a Bíblia é para ser estudada, a Bíblia é para que você possa meditar, você possa refletir e você possa, a partir daquilo que Deus ele revelou aos seus servos, os profetas. A Bíblia diz assim: os homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então você tem que acolher esses conselhos, colocá-los em práticas, porque ele veio inspirado por Deus para a nossa vivência. Eu já disse também a você em outras lições também, a Bíblia tem mais de 2.500 promessas que Deus apresenta para o ser humano. E no Salmo 116, versículo 1 e 2, nós temos o texto áureo para a nossa lição, e diz o seguinte: ama o Senhor porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque se inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto eu viver. Você está notando que coisa maravilhosa, o poder da oração, o significado da oração. No Salmo 62, versículo 8, diz também: espere nele em todos os momentos, ó povo, derrame seus corações diante dele. Deus é o nosso refúgio. Olha como é maravilhoso quando a gente fala com Deus, quando a gente conversa com Deus, quando a gente ora a Deus. Ellen White ela diz no livro Caminho a Cristo que a oração é abrir o coração a Deus como amigo. E a oração é a chave nas mãos da fé para se abrir os celeiros do céu, onde se acham armazenados os ilimitados recursos da onipotência. O Salmo 116, versículo 12, diz o seguinte: que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito. O que é que você pode dar a Deus? O que é que você pode fazer com que a sua oração ele chegue até Deus? Quais são as suas expectativas? O que você e eu, nós estamos esperando de Deus? O salmista aqui ele faz uma pergunta: que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito? Então o que é que Deus ele quer do ser humano? Certamente Deus não quer sua casa, não quer seu carro, não quer suas roupas, não quer nenhum bem material seu. Deus quer o seu coração, quer a sua vida para que Ele possa cuidar de você. Deus cuida de cada um de nós. A Bíblia diz no livro de Mateus: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Paulo nos adverte a continuar orando em todo tempo. Em Efésios capítulo 6, versículo 18, diz o seguinte: orai sem cessar. Tá certo? O que é orar sem cessar? Não pare de orar. Seja qual for a circunstância que você está, no seu trabalho, sentado ou andando pelo caminho, chegando em sua casa, sentando, deitando, na hora da refeição, não existe o local e a melhor forma de orar. Você deve orar sem cessar, buscar a Deus enquanto você pode encontrar, invocá-lo enquanto Ele está perto, para que haja benefício em sua vida. Mesmo que o tempo passe e não vejamos as respostas à oração,
Não é que Deus tarda e não falha, não. É porque na hora certa, Deus ele vai revelar a vontade dele em nossa vida. E Deus não dá aquilo que a gente quer, mas Deus sabe o que a gente precisa. Então, ore sem cessar. Em circunstâncias adversas, as orações, por exemplo, de Elias, quando ele orou, né, estava ali enfrentando os profetas de Baal, Elias ele foi vencedor com o poder da oração. Ana também, que não tinha filho, ela orou a Deus e Deus concedeu a ela um grande homem, um homem de Deus que foi Samuel. E ela dedicou aquele filho a Deus. Então, mas como é que nós devemos orar? Como é que nós devemos pedir a Deus? Nós devemos orar sozinhos ou acompanhados? A oração só se permite falar com Deus ou também nos permite ouvi-lo. Aí você vai ter que ter um lugar, você vai ter que ter uma forma de você ter um encontro com Deus, porque ter um encontro com Deus é ter um encontro com a vida. E meus queridos, o que é que eu poderia dizer a você? A oração é comunhão com Deus, porque você vai estar em sintonia com Deus e vai saber qual a vontade dele em sua vida. A oração também é um relacionamento espiritual com Deus. E terceiro, a oração é a base da vida cristã. São três coisas importantes de significados da oração na vida de uma pessoa. Matteo Rehne, ele diz o seguinte: a Bíblia é a carta que Deus nos enviou. A oração é a carta que enviamos a Deus. Olha, enquanto a Bíblia é a carta que Deus ele enviou para o ser humano, aqui você tem uma carta que Deus, o grande arquiteto do universo, o Criador, o mantenedor e o Salvador, ele escreveu para você. A oração, ela é a carta que você encaminha para Deus. Você já encaminhou uma carta? Antigamente existia sistema de mandar carta. Hoje não, a gente manda um WhatsApp, manda um Telegram, uma mensagem no Instagram ou no Facebook, nas redes sociais, seja ela qual for. Você tem uma forma de se comunicar com as pessoas. Mas com Deus, você pode estar conectado também constantemente com Deus. E a grande questão importante é o seguinte, que se seu celular quebrar, seu equipamento eletrônico quebrar, você pode ficar sem ter a conexão. Se faltar a internet também, ou energia, você pode ficar sem conexão. Mas em nenhum momento, com Deus, você fica fora de conexão. Ele está aberto 24 horas por dia, e os 7 dias da semana, os 30 dias por mês, para ouvir você, para acolher aquilo que você está querendo dizer para ele, aquilo que você está pedindo, aquilo que você está clamando. Timothy Keller, ele diz o seguinte: a oração é continuar uma conversa com que Deus iniciou através de sua palavra e de sua graça, que eventualmente se torna um encontro pleno com Ele. Então você lê a Bíblia e você ora a Deus. É Deus falando com você e você falando com Deus. Vai ter relacionamento, vai ter crescimento, vai ter discernimento espiritual. O primeiro tópico da lição: a fidelidade de Daniel. Daniel, ele orava constantemente a Deus. Daniel, quando ele estava na corte do Egito, ele não se dobrou quando disseram para ele, assinar um decreto para que esse decreto eles pudessem enganar Daniel e pegar Daniel de surpresa e verificar até onde ia a fé de Daniel. Mas Daniel não se curvou diante do decreto de Nabucodonosor e daqueles que estavam querendo prejudicar Daniel. De maneira nenhuma. A Bíblia diz que Daniel ele orava a Deus 3 vezes ao dia. Ele abria a janela do seu quarto. Ele não mudou a maneira dele se comunicar com Deus, porque houve um decreto, porque houve uma mudança nas circunstâncias, nas determinações legais. Ele continuou sendo obediente a Deus e orando a Deus. E vocês sabem que ele foi condenado à boca dos leões. Mas foi o poder de oração que fechou a boca dos leões, e Daniel manteve a fidelidade a Deus mesmo em meio à crise que ele foi inserido a vivenciar. Então confie em Deus, seja qual for a circunstância, mesmo que você seja levado à cova dos leões dessa vida, confie em Deus, e Deus ele vai fechar a boca dos leões. Deus ele vai repreender o inimigo. Deus ele vai fazer com que a sua vitória ele seja certa.
Então, confie em Deus. A fidelidade de Daniel deve se traduzir na nossa fidelidade também, que foi isso através da oração. Charles Spurgeon, sobre a oração de Daniel, ele diz o seguinte: deixe que o Deus de Daniel seja o seu Deus no seu quarto de oração, e ele será o seu Deus na cova dos leões. Olha que coisa maravilhosa. Vou repetir. Deixe que o Deus de Daniel seja o seu Deus no seu quarto de oração, e ele será o seu Deus na cova dos leões. Assim como Daniel venceu, eu e você, nós também podemos vencer quando nós usamos desse mecanismo de comunicação com Deus, que é exatamente a oração. Muita oração, muita fé. Pouca oração, pouca fé. Nenhuma oração, nenhuma fé. E, meus queridos, segundo tópico da lição que nós podemos extrair da lição de Daniel. Qual deve ser a nossa postura na oração? Primeiro, humildade. Segundo, sinceridade. Terceiro, reverência. E quarto, entrega total. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Seja humilde, sincero com Deus, tá certo? Transparente com Deus, uma reverência com Deus, respeite a Deus e entregue-se totalmente a Ele, e você vai ver as bênçãos de Deus cair sobre a sua vida. Você vai ter conhecimento, você vai ter discernimento, você vai experimentar o poder de Deus na sua vida, na sua história. Terceiro tópico da lição: Enoque andou com Deus. Enoque, a Bíblia diz que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Enoque viveu antes do dilúvio. E Enoque foi um homem de oração. Ele viveu 300 anos. E os 300 anos que ele viveu foi andando com Deus. E Enoque não experimentou a morte. Enoque hoje está lá no céu. E a experiência de Enoque traz para a gente algumas questões que são exemplo e que são para a gente um espelho, para que a gente possa também em nossa vida seguir, como Enoque seguiu, em comunhão contínua com Deus, uma vida espiritual profunda e um exemplo de intimidade. Então, Martinho Lutero, ele dizia o seguinte: eu estou muito ocupado hoje e por isso eu vou, mais ou menos assim, não exatamente, mas eu vou fazer uma interpretação do que Martinho Lutero diz. Então, eu estou tão ocupado hoje que vou me manter 3 horas de oração. Olha que coisa importante. A gente tem tanta coisa para resolver e a gente não pode passar 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos em oração. Meus queridos, vamos determinar que a oração ela seja de fato a chave nas mãos da fé para se abrir os celeiros do céu, onde se acham armazenados os ilimitados recursos da onipotência. E o próximo tópico da lição: Moisés, um líder consagrado. Moisés também foi um homem de oração, um homem que renunciou tudo, um homem que abdicou de tudo para servir a Deus. E Moisés, que viveu no palácio do faraó, ele aprendeu a se desprender, porque na vida é assim, a gente tem que aprender a desaprender para reaprender. E Moisés, ele aprendeu a desaprender para reaprender. E ele conheceu e ele experimentou que a coisa mais importante da vida dele era dependência de Deus, direção espiritual e a liderança em oração. Se você observar, quando a gente olha as pessoas da Bíblia, que elas foram bem-sucedidas, eram pessoas de oração. Daniel tinha Sadraque, Mesaque e Abdenego. Moisés, ele tinha quem? Para substituí-lo. Ele tinha Josué, entendeu? Josué. Então, uma pessoa de oração, ela tem discernimento, até porque sucesso sem sucessor é fracasso. E quando a gente quer que as coisas da vida deem continuidade, com positividade, meus queridos, a gente faz como Moisés, está em sintonia com Deus, depende de Deus, quer a direção de Deus e é uma pessoa de oração. Então, Moisés era um homem de oração e essa relação com Deus fez com que ele se tornasse o maior líder do povo de Deus na história que a Bíblia nos mostra. Então, Moisés, ele intercede. Essa vida de oração, nós podemos enxergar que constantemente o povo de Deus estava se rebelando contra Deus. E teve um momento
que Moisés intercedeu pelo povo, orou a Deus, para que ele estava até disposto a perder a salvação dele em nome do povo. Olha que desprendimento. Ele disse, se esse mesmo Senhor perdoa esse povo, se não risca o meu nome do teu livro. Moisés, ele queria o bem-estar do povo. Moisés queria a felicidade do povo, queria a libertação do povo, queria que o povo chegasse à terra prometida. Ele intercedia para o povo e se intercede com o quê? Com oração. Moisés, ele tinha amor ao próximo. E, meus queridos, é exatamente isso. O amor é o contrário de ódio. Porque quando você alimenta o ódio no seu coração, você não é feliz. Você fica com aquela mancha no seu coração. Isso vai envenenar o sangue, vai prejudicar a vida. O ódio, ele não vai prejudicar ninguém, só vai prejudicar a você mesmo. Então, o amor ao próximo é fundamental para o crescimento espiritual. E a oração, ela transforma. Ela transformou Moisés, e a oração de Moisés fez com que o povo ele fosse aos poucos entrando no eixo, e ele foi preparando o povo para que eles pudessem entrar na terra prometida. E o que é que nós poderíamos concluir dessa lição? Primeiro, a oração, ela transforma a você, porque você vai ter comunhão com Deus, você vai ter mais discernimento, você está conversando com Deus, mas também Deus está falando com você, através da Bíblia, através da natureza, através do Espírito Santo. Deus vai falando ao teu coração. A oração, ela fortalece a fé. Eu vou voltar a repetir, muita oração, muita fé. Pouca oração, pouca fé. E nenhuma oração, nenhuma fé. E outra coisa também, a oração, ela aproxima a gente de Deus. Você fica em comunhão com Deus. Jesus passava a noite inteira orando, buscando a presença de Deus. E como é que eu posso aplicar isso na minha vida? Como está a sua vida de oração? Você tem orado pouco? Ou você já se esqueceu de orar? Você não confia mais em Deus? Outra coisa também, você tem buscado a Deus diariamente? Ou você só busca a Deus quando você está apertado, quando você está em conflito consigo mesmo, com as pessoas? Você tem buscado a Deus quando você está passando por alguma coisa, doença, ou está desempregado? Deus é para toda hora, é para todo momento. Por isso que o apóstolo Paulo diz, orar sem cessar. Leonardo Ravenhill, ele disse o seguinte, Satanás não tem medo das megas igrejas. Ele tem medo, ele teme o grupo de irmãos em constante oração. Não é o tamanho da igreja, não é o tamanho do templo que vai fazer a diferença, mas a oração, ela vai fazer a diferença. Sabe por quê? Porque a oração, ela tem poder. E se a oração tem poder, agarre-se a esse mecanismo que Deus disponibilizou gratuito para o ser humano, para que você esteja próximo de Deus, para que você tenha mais comunhão com Deus, para que eu e você nós tenhamos discernimento da vontade de Deus em nossa vida. Deus, ele vai se revelar na sua vida de diversas formas, de diversas maneiras, mas sem sombra de dúvida, quando você ora a Deus, você vai ter mais discernimento espiritual. Então faça com que a oração seja de fato as chaves nas mãos da fé para se abrir os celeiros dos céus, onde se acham os armazenados recursos, os ilimitados recursos da onipotência. Como Paulo disse, orar sem cessar. E eu diria, como a Bíblia nos diz, busca o Senhor enquanto você pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto, para que assim você sinta as bênçãos de Deus serem derramadas na sua vida. Diga amém aonde você está neste momento. Meus queridos, muito obrigado por nos acompanhar mais uma vez, tá certo? Neste momento nós vamos orar a Deus, para que Deus ele possa abrir as janelas do céu e derramar bênção sobre a sua vida, sobre a sua história. Vem comigo e feche os olhos aí onde você está. Senhor Deus e Pai, Pai de amor, de bondade e misericórdia, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Que a Tua Palavra ela venha trazer para nós discernimento espiritual. Que a Tua Palavra possa nos ajudar, Senhor, a nós sabermos qual a Tua vontade. Que a oração, Senhor, ela seja um mecanismo que nós venhamos usar constantemente para termos mais comunhão contigo. A leitura da Bíblia e a oração, sem sombra de dúvida, é um diferencial na vida da pessoa, de cada pessoa. Que essas pessoas que neste momento nos ouviram, que elas sejam abençoadas,
que elas tenham da parte de Ti, Senhor, sempre a resposta às orações que daqui por diante serão mais intensas na vida de cada pessoa que nos acompanha nesse momento. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, muito obrigado por nos acompanhar. Não esqueça de dar um like, compartilhar o nosso canal e se você não se inscreveu, se inscreva e que Deus continue te abençoando sempre. E até a próxima semana, se Deus assim o permitir.